nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelo teu amor derramado sobre nós e oramos para que o teu Santo Espírito esteja se movendo neste lugar com liberdade e esteja ministrando nosso coração. Nós sabemos que nada do que fazemos aqui tem sentido se a sua presença não estiver nos conduzindo, se a sua voz não estiver nos direcionando aonde nós devemos ir, como nós devemos nos comportar, o que precisa ser dito. Então eu te dou total liberdade, Espírito Santo de Deus, para que tu venha sobre a minha vida, esteja soprando ao meu coração as palavras que vão ministrar a tua igreja. Que o inimigo não tenha poder sobre nada do que vai ser tratado aqui, mas que apenas o teu poder, a tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, estamos nesse mês de agosto conversando sobre um assunto que eu particularmente acho muito interessante, que é cristão ateu. Quando o pastor Anderson enviou no grupo onde tem os pregadores dizendo, o tema desse mês vai ser cristão ateu, eu ri um pouquinho e disse, sério? E ele, é sério, Rafael. Mas o que fala sobre isso, do que se trata? E ele discorrendo a respeito disso, e se você vem participando dos cultos de domingo, isso é muito importante. Esse assunto ele é muito interessante. E é o seguinte, essas mensagens que a gente vem conversando ao longo das semanas, elas não têm como objetivo te rotular, e nem mesmo gerar um julgamento sobre nós. Mas elas são um grande instrumento de Deus para nos alertar, alertar a todos nós que participamos desse ambiente igreja. Nós estamos desenvolvendo a nossa fé cristã da forma certa? É isso que nós queremos conversar nesse mês de agosto. Estamos desenvolvendo a nossa fé cristã da forma certa, porque cristão é como nós nos definimos. Mas a nossa atenção tem que estar aqui, porque ateu pode ser a forma que nós nos comportamos. Então nós precisamos estar atentos a isso. Querem entender mais sobre isso? Olha só. Alguns questionamentos, eles são necessários serem feitos. Tá? E eu acredito que o primeiro deles, que você deve se questionar, será que eu sou um cristão ateu? Tal? O primeiro é, em quem eu tenho crido? Em quem você tem crido? Porque assim, a gente vê, a própria palavra nos afirma que a cultura social, ela forma deuses e senhores. É muito comum, onde nós estamos inseridos, seja na nossa região onde nós moramos, seja no nosso país, seja na nossa família, nós levantarmos alguns deuses e senhores, porque nós somos predispostos a nos submeter e a idolatrar algo ou alguém. Então isso é muito comum, principalmente se tratando aqui do Brasil, que em todos os estados, se você for ver, existe uma cultura e uma tradição muito forte e muito diferente uma da outra. Nós temos uma tradição musical, uma cultura musical diferente, culturas na gastronomia que são diferentes. E diante dessas percepções diferentes que nós temos no nosso país, vão se levantando também idolatrias diferentes. Então, sim, existem muitos deuses, existem muitos senhores, mas nós temos como cristãos que estar atento ao seguinte: nós, porém, cremos que há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O cristão ateu, ele vai ser aquele que ele vive num contexto cristão, crendo em qualquer outro Deus que não seja o Deus Pai ou o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos dando os nossos primeiros passos na fé, é comum nós começarmos a nos desvencilhar de algumas crenças ao longo do tempo. Tá? Mas sabe quando começa a ser um problema? É quando nós passamos anos, ou até mesmo meses, dentro da igreja, sem alinhar a nossa fé. Passamos anos ouvindo essa mensagem, e nós não alinhamos a nossa fé, nós não cremos apenas num único Deus e num único Senhor, o nosso Jesus Cristo, e passamos anos assim. Esse é o problema, não alinhar a nossa fé
a essa crença de um único Deus, o Pai, e de um único Senhor, Jesus Cristo. E eu quero falar rapidinho um negócio que eu já passei para vocês, e é assim, ó, por favor. Eu falo isso com muito respeito, porque de fato eu sei que nós temos uma jornada. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso ficar mascarando algumas coisas que a gente vê muito comum hoje dentro das igrejas. Mas eu me converti aos 17 anos. Eu me converti não tão jovem como muitos, mas eu era jovem. Tá? Só que antes disso, eu não afirmava que eu tinha essa crença. Mas todos os dias, praticamente, eu fazia o seguinte. Nós comprávamos jornal, né? Quando eu morava em Porto Alegre, comprava jornal. Não sei para você que não sabe o que é jornal, é aquilo que hoje nós usamos para fazer fogo na churrasqueira. O jornal ele serve para isso, mas antes era para ler notícia. A gente lia a notícia através do jornal. Então nós comprávamos o jornal, eu olhava ali, lia o jornal, eu ia folheando, lá para as páginas finais, chegava na cruzadinha, fazia uma cruzadinha, lia as piadinhas e olhava o meu horóscopo. Para você, escorpiano, o dia hoje é tal, o número é tal, a cor é tal. E eu não tinha roupas de muitas cores, então se eu não tinha roupa daquela cor, eu ficava frustrado. Eu disse, vai dar ruim. Só que eu fazia isso todos os dias. Mas eu não dizia, e eu não sei, se você vir conversar comigo, eu não vou saber conversar com você sobre isso. Mas eu tinha um cuidado de me preparar, né? Se dizia, o dia vai estar ruim, eu ficava atento a tudo que eu fazia, né? Porque o dia vai dar ruim. E eu olhava o horóscopo. Lembro um dia eu trabalhando, isso já era cristão. Mas um dia, para vocês verem como eu sou muito perdido sobre isso, mas eu não saía de casa sem ler. Mas eu lembro que um dia trabalhando no restaurante, trabalhei alguns anos atrás num restaurante, foi um dia que estava dando tudo errado. Tudo errado, perdi serviço, né? Atendi tão bem a mesa, o cliente não quis pagar serviço. A cozinha demorou os pratos, o cliente ficou chateado. Né? Deu problema na hora do pagamento, deu problema na hora de tudo estava dando ruim. Daí eu cheguei para um colega meu e disse, cara, que dia ruim hoje, está dando tudo errado, está tudo complicado hoje, eu não sei o que aconteceu. Ele olhou para mim e disse, Rafael, que não sou Rafão lá, né? É Rafa, é Mercúrio retrógrado. Eu não estou zoando, o único Mercúrio que eu conhecia até aquele momento é o que a minha mãe passava no machucado. E daí eu olhei para ele e disse, é remédio? E daí ele me olhou com aquela cara, tu está de zoeira comigo, né? Eu disse, cara, tu me perdoa, mas eu não entendo, não sei do que tu está falando. Ele disse, não, planeta Mercúrio está retrógrado, daí tudo dá errado na vida das pessoas. E eu, é? Daí eu me virei e disse, Jesus, muda a rota desse planeta. Muda esse negócio. Porque está dando tudo errado, eu quero que o dia pelo menos acabe melhor hoje. Como eu digo, é com respeito que eu falo para vocês, porque quando eu me converti, de certa forma eu não tinha abandonado essa prática. Eu continuava indo lá nas últimas páginas, escorpião hoje vai... Tá, vou me cuidar. Até o dia que o Espírito Santo de Deus fala assim para mim, quem te rotula e quem te define é quem te criou. E quem direciona a tua vida é o Espírito Santo. Então larga disso. Porque a nossa palavra diz que há um único Deus, o Pai, e um único Senhor, Senhor Jesus Cristo. Eu disse, tá bom. Mas eu saí com a roupa da cor. Não, estou brincando, não saiu não. Mas você está rindo. E quando a gente se encontra, né, com o nosso Deus eu, né, porque é fácil rir, né? Os dos horóscopos. E quando a gente encontra o Deus eu? E quando nós idolatramos esse Deus, que é tão presente dentro das igrejas, e às vezes na vida de cristãos que estão há anos servindo no ministério. Que é aquele Deus que tu chega aqui e diz, eu vim viver o meu ministério. Eu vim viver o meu chamado. Eu vim viver com os meus dons. Eu estou aqui para me realizar ministerialmente. Meu amado, nós amamos quando as pessoas querem servir, mas eu preciso te falar uma coisa só. O ministério aqui é só de uma pessoa, de Jesus. Não há espaço para o Deus eu. Nem para o horóscopo, nem para o Deus eu.
Então, nós precisamos alinhar a nossa fé e entender em quem nós estamos crendo. No que nós estamos nos firmando quando eu me digo cristão? Porque se eu estiver acreditando em qualquer outro Deus que não seja o Pai e o Senhor Jesus Cristo, eu estou correndo o risco de ser, de fato, um cristão ateu. Mas não só essa pergunta é importante, mas o que tem conduzido a minha fé? O que tem conduzido a nossa fé? Tudo que nós compartilhamos aqui, ele precisa estar alicerçado na verdade. Só que essa verdade, ela não é construída pelas vozes da nossa cabeça, tá? Ela tem uma direção, ela é uma verdade bíblica. E a palavra nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que torna o risco de nos tornarmos cristãos ateus ainda maior é o descaso com a palavra. Ela baliza toda a nossa fé, nos indicando um caminho que agrada a Deus e que nos leva até Ele. Há 2 semanas atrás, o pastor Lawrence e o pastor Robson compartilharam sobre isso. O poder da palavra. Então, se hoje você é desprendido da palavra, se a palavra ela não faz parte da sua rotina cristã, você está correndo muitos riscos de não entender o que é essa vivência. Você precisa mergulhar nela, porque ela nos faz entender, ela que nos instrui, ela que nos ensina. Quando você não tem esse apreço, esse apego à palavra, é muito fácil nós nos tornarmos um cristão que vem todo domingo ao culto, mas vive qualquer fé, em qualquer coisa, menos no nosso Senhor Jesus Cristo e no nosso Deus, o Pai. E também é importante saber qual o impacto causado na minha vida ao crer em tudo o que nós cremos. Qual o impacto que isso tem gerado na minha vida? Isso é importante eu pensar e buscar resposta em relação a isso. As minhas escolhas de fé, elas têm me levado a conhecer mais o coração de Deus? Elas têm gerado arrependimento em mim? Eu tenho reconhecido que eu sou um pobre pecador, resgatado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, e que não há vida em mim se eu não crer nele? E eu sei que essa boa notícia é a revelação mais incrível que eu poderia ter na minha vida. Diante dessas perguntas, o que você tem respondido? Você entende que, cara, eu sou pecador, e não há vida em mim sem Jesus. E eu fui resgatado. A palavra nos diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa obra poderosa em nossas vidas, ela nos pede algumas respostas. E uma delas é que a gente não volte voluntariamente para o lugar que Jesus ele nos resgatou. Nós precisamos entender uma coisa. Nós não somos pessoas privilegiadas e que recebemos um convite para vir na igreja e isso nos define como cristão. O que define como cristão é você entender que Jesus morreu na cruz e te resgatou de um lugar do pecado para um lugar, do Filho do seu amor, para um lugar de luz. Ele te trouxe para o reino dele, para que você fosse transformado. Isso que nos define como cristão. E você reconhecer essa obra na sua vida. Você reconhece isso, você entende que sem Jesus não dá. Só com Ele que eu tenho vida e que eu posso seguir esse negócio daqui para frente. Então, para que isso aconteça, esteja constantemente conectado ao Espírito Santo para que Ele possa te revelar, te convencer, como diz a palavra, o que é o pecado. Sabe por que isso é importante? Porque o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes ele nos leva a mascarar o pecado, a enfeitar o pecado para tornar lícito o que é ilícito. E assim nós não vivemos transformação. E o principal de tudo isso é que nós não amamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o conhecimento e de toda a nossa força, que é o maior mandamento. Se você não andar conectado com o Espírito Santo, buscando entender o que eu faço que me afasta de Deus, nós não estamos amando o Senhor como nós devemos.
E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. Para construir esses conceitos no nosso coração a respeito de sermos cristãos de fato, né? Nós estamos nos debruçando sobre Deuteronômios, capítulo 10, versos 12 e 13. Não precisa abrir, nós estamos repetindo esse versículo todas as semanas, que diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então nós estamos nos debruçando sobre esses pedidos de Deus para nós. O primeiro deles, nós conversamos lá sobre o poder da palavra, para que nós possamos então nos mover em seus caminhos, andar nos seus caminhos. Semana passada foi comentado a respeito do temor do Senhor, e esse domingo nós estamos conversando sobre amar a Deus. Então, o Senhor ele tem pedido algo de nós para que haja comprometimento com a sua obra, né? Então, hoje nós vamos tocar nesse assunto. Olha que conversa interessante aqui. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Amém? Então, de todas as coisas que nós devemos fazer, me tornei cristão, o que é mais importante eu fazer? Jesus nos falou. Jesus, ele nos explica. De todas as coisas que você precisa fazer, a maior dela é que você ame o Senhor, teu Deus. E é engraçado porque nós costumamos falar pouco sobre isso. A gente pincela sobre o assunto, né, nas pregações. Mas pensa comigo, esse é o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Rafão, tu te tornou cristão agora, o que tu precisa fazer de todas as coisas que vão aparecer na tua frente para vocês fazer? O que você precisa fazer? Amar a Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo entendimento. Então nós precisamos entender que ele é o maior mandamento. É o que o Senhor nos deixou, para que a gente possa fazer, porque daí fluem muitas coisas. Agora, Rafão, por que nós devemos amar a Deus? É só um mandamento, uma ordem? Amem, e ponto. Por que nós devemos amar a Deus? Nós devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é uma via de mão única. Nós devemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Como assim nos amou primeiro? Ouçam isso aqui. Essa passagem ela é muito bonita, está em Salmo 139, nos versos 13 e 18. Ouçam isso. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Antes de você nascer, Deus já fazia uma obra poderosa na sua vida. Aqui o salmista ele está escrevendo quando eu era um embrião. Quando eu mal estava formado no ventre da minha mãe, já existia manifestação de Deus, pensamentos de Deus sobre a minha vida. Ele me contemplava, Ele me olhava nessa circunstância. Quando eu não tinha ossos formados, o Senhor estava me olhando. O Senhor estava não só me olhando, mas planejando
sonhos, os meus dias, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter a consciência de que você podia amar. Ou seja, Ele te amou primeiro. Mas se você não está satisfeito com esse meu exemplo, eu vou para outro, não tem problema, eu separei aqui. Diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se para você não estava suficiente falar de você como um embrião, eu estou te trazendo uma palavra, um versículo que está falando que Ele nos elegeu antes de o mundo ser criado. Antes mesmo de minha mãe e meu pai pensarem em me fazer. Muito antes disso. Muito antes de ter o meu pai e minha mãe. Né? Ele nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em Jesus, o nosso Senhor, e nos predestinou para que sejamos filhos dele, antes da criação do mundo, antes de você existir, antes de você se comportar, antes de você reagir, antes de você demonstrar se você amava ele ou não, ele já nos elegeu e ele já nos predestinou. Para que fôssemos filhos por meio da obra redentora e da comunhão com Jesus Cristo. Então Ele nos amou primeiro e a nossa resposta a esse amor é amar a Deus. Só que é o seguinte, eu não quero nessa noite ficar te convencendo que Deus te ama. Até mesmo porque eu entendo que a própria história ela nos deixa claro isso. Ela nos deixa claro que Ele nos ama. Se você não fosse cristão, ainda assim eu acredito que você saberia que Jesus morreu na cruz por você. Você não teria consciência do quão isso é importante para nós, mas essa história ela é contada em muitos lugares. Então você de repente teria essa consciência, Deus me ama. Só que hoje aqui, nesse contexto, naquele momento atrás que nós estávamos em adoração, nós não só sabemos como nós sentimos o amor de Deus sendo derramado sobre nós, mas esse amor ele não é agora, ele não é momentâneo, é um amor que existe desde antes da criação do mundo, por mim e por você. Então, porque Ele nos amou primeiro, nós devemos amar o Senhor. Mas o que eu quero nessa noite é intencionalmente gerar uma autoanálise sobre o seu amor por Ele. Para que você entenda, será que o que eu tenho no meu coração é amor de verdade? Será que o que eu gero e o que eu derramo sobre o Senhor é amor de verdade? E é o seguinte, ao longo dos anos, o amor ele vem sofrendo distorções, tornando complexo se mover em amor. Isso porque a gente se questiona o que de fato é isso? O que de fato é amar alguém? O que de fato é amar o Senhor? E o século 21, ele vem carregando uma contracultura pesada em relação ao cristianismo. E eles vêm definindo o amor com práticas que não definem o amor. Então hoje, nós vemos o amor sendo colocado no lugar das nossas paixões. E assim, o amor, ele acaba se tornando superficial. Prestem atenção. O amor e a paixão, eles são dois sentimentos complexos e intrinsecamente ligados a experiências humanas. Tá? Ambos têm capacidade de afetar as nossas emoções, pensamentos e comportamentos, mas eles diferem significativamente em sua natureza, duração e impacto. O amor, ele é muitas vezes descrito como um sentimento profundo e duradouro, que envolve conexão emocional, que envolve confiança, compromisso, carinho. Ele tende a se desenvolver gradualmente com o tempo e frequentemente associado a relacionamentos estáveis e de longo prazo. Já a paixão, olha que diferente, ela é um sentimento intenso, mas ele é imediato. Ele frequentemente é acompanhado por excitação, por atração física e uma sensação de euforia. Então a paixão ela pode ser mais volátil, ela se desfaz muito rápido e efêmera do que o amor. Tá? E ela pode se manifestar como uma explosão emocional inicial, mas ela pode diminuir ao longo do tempo.
E às vezes nós acreditamos que o que nós sentimos de interessante por alguém, ou até mesmo por Deus, é amor, e às vezes nós estamos nos movendo em paixão. Aquela fúria instantânea, imediata, mas que se nós não cultivarmos, ela acaba com o tempo. E daí nós perdemos o comprometimento, o compromisso, a confiança. E isso muitas vezes acontece dentro dos relacionamentos. As pessoas são apaixonadas, mas elas não cultivam amor. Eu vou falar um negócio, e eu não quero desfazer uma frase que é linda, que ela é compartilhada em encontros de casais e tal. A gente estava, inclusive, num retiro de casal, muito bom, por sinal. Né? Se você não foi esse ano, se prepare para ir ano que vem, tá? Porque aquilo que Deus derrama sobre o casamento, sobre a família, é muito precioso. Então, nós tivemos esse final de semana lá. E o que costuma falar essa frase? Ela diz assim, por exemplo, Rafão, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer a Kelly, a minha esposa, feliz. Concordo, em partes. Porque eu não entrei nesse negócio para não ser feliz, não. Então eu falo, Kelly, eu casei para te fazer feliz, mas eu estou louco para ser feliz também. Então não esqueça de mim. E obviamente a frase ela é falando de um comprometimento mútuo. Rafão, tu casou para fazer a Kelly feliz, e Kelly, você casou para fazer o Rafão feliz. Daí está tudo certo. Mas eu tenho expectativas. Eu espero por essa felicidade também. Só que tudo que eu me dou para fazer a Kelly feliz está vinculado ao amor que eu tenho por ela. Eu me movo para atender às necessidades dela, que às vezes não são as minhas. Eu me movo para fazer as vontades delas, que às vezes não são as minhas. E quando eu olho para a Kelly e vejo ela feliz, isso me alegra. Por quê? Porque eu tenho amor envolvido dentro do nosso relacionamento. Mas às vezes eu quero as minhas vontades, eu quero as minhas necessidades, e eu não estou nem aí se a Kelly não quer. Porque é paixão, amigo. É um negócio aqui que queima aqui dentro. E eu quero ser correspondido por isso. E isso é legal dentro do casamento, não é ruim. Só que a paixão não é o que alicerça o meu casamento. É o amor. Nos momentos de infelicidade, é o amor que entra em jogo. Nos momentos onde nós estamos em conflito, é o amor que entra em jogo. A paixão não me ajuda, porque ela é volátil, ela se desfaz rápido. E se eu não estou sendo correspondido, ela se desfaz mesmo. Então é amor, é olhar para ela e dizer, cara, eu vou me anular, eu vou me humilhar, e eu vou lá pedir perdão para ela por uma coisa que ela fez errado. Porque geralmente é assim. Estou brincando, nada a ver, amor, eu estava brincando só. Mas o amor é que gera esses comportamentos. Mas a paixão é legal ter no relacionamento. Isso é um alimento interessante, mas ele não mantém o seu casamento. E olha que legal. Estudos neurocientíficos indicam que o amor e a paixão têm bases neurais distintas. Isso dentro do nosso cérebro funciona de forma diferente. Então não tratem essas coisas como igual. Elas são diferentes. O amor duradouro, ele é associado a uma área do cérebro ligada ao vínculo emocional e à confiança. Por outro lado, a paixão, olha que louco isso, a paixão está ligada a áreas cerebrais relacionadas à recompensa, que desempenham um papel de sensação de prazer e motivação. Resumindo para vocês entenderem basicamente como funciona isso. O amor, ele é um sentimento duradouro gerado com foco no outro, enquanto a paixão é um sentimento instantâneo que se revela com foco em mim. Então, nós não estamos falando aqui sobre paixões, porque o amor ele está sendo levado a, você quer, isso é amor, faz. Não. É aquilo que é gerado com foco no outro. É a sua entrega, é a sua dedicação, é a sua escolha para fazer aquilo dar certo, para fazer as suas relações darem certos. É a relação, é o que é gerado dentro da confiança. E quando nós olhamos para Deus, é justamente isso que nós queremos corresponder. Não um sentimento que daqui a 5 minutos se apaga. Depois da adoração, nossa, foi tão forte.
que vontade de pecar. Cara, não. Porque o amor pelo Senhor, Ele nos tira desse lugar. Tanto que Ele fala, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, eu reconheço como os que me amam. Então, quando Ele diz assim, você me ama, é porque você está guardando os mandamentos dEle. Você está se comprometendo com a vida que Ele te chamou para ter. Então, assim, paixão é um sentimento intenso, é legal viver, mas ele não é o alicerce de nenhuma relação que você tem construído nesse tempo. Nem que sejam as suas relações afetivas, nem que sejam com os seus filhos, nem que sejam com os seus amigos, e muito menos com o Senhor. Amém? Está entendido isso aí? Glória a Deus. É importante nós sondarmos o nosso coração para poder perceber se nós estamos amando Deus ou apenas apaixonados por aquilo que Ele faz por nós, tá? E também é importante notar o quanto esse amor ele é profundo. E aqui eu quero mergulhar um pouquinho com vocês, porque Pedro, ele é um exemplo vivo disso que nós estamos falando. Então, por favor, abram suas Bíblias em João, no capítulo 21, por favor. João, no capítulo 21, dos versos 15 ao 17. Nós vamos mergulhar um pouquinho nessa passagem, para você entender mais ou menos qual é o seu posicionamento em relação a amar a Deus. O que você precisa cuidar e o que você precisa estar atento. Tá certo? Diz assim em João, capítulo 21, dos versos 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Daí disse Jesus de novo, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Daí disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Vamos juntos mergulhar um pouquinho nessa passagem, amém? A primeira coisa que nós precisamos descobrir aqui é qual a intenção de Jesus ao fazer essa pergunta a Pedro. Nessa pergunta, Jesus já havia ressuscitado, quando ele teve essa conversa, ele já tinha ressuscitado, e os atributos divinos estavam bombando em Jesus. Então, Jesus, e um dos atributos divinos é a onisciência. Ele sabia de todas as coisas. Tá? Então, quando Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, Jesus já sabia a resposta. Ou seja, Jesus não estava precisando entender a resposta de Pedro. Jesus ele não estava atrás de um sim ou de um não. Então, o que eu entendo diante da pergunta de Jesus é que não tinha a ver com Jesus, mas com Pedro. Ele queria que Pedro entendesse algo importante através daquelas perguntas. Tanto que, na terceira resposta, você vê Pedro falando assim para Jesus, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro tinha consciência de que Jesus ele tinha sabedoria de tudo. Então, essa resposta não era importante somente para Jesus, mas principalmente para Pedro. E eu e você, nós também precisamos entrar nesse ambiente de autoanálise em relação ao nosso amor pelo Senhor. Ele pergunta para Pedro, ele registrou isso na palavra para que eu e você pudéssemos constantemente olhar para nós e dizer, o quanto eu amo o Senhor. E o quão profundo é esse amor pelo Senhor. E outro detalhe que fortalece a ideia de autoavaliação é que mesmo que as perguntas elas pareçam iguais, elas são parecidas. Porque se você for ver na primeira pergunta que Jesus faz a Pedro, ela é diferente da segunda e da terceira. Quando ele chega e pergunta assim, Pedro, tu me amas mais do que estes?
Nas outras ele não pergunta isso. Ele chega na primeira pergunta e diz: Pedro, tu me ama mais do que estes? E ele está falando, obviamente, dos discípulos. Essa pergunta, tá, e é uma coisa que a gente precisa entender, ela não tem a ver com Pedro ter um amor maior por Jesus do que ele tinha pelos seus companheiros, pelos outros discípulos. Tipo, o amor por Jesus é maior do que o amor que tu tem pelos seus companheiros? Não, não é isso. O que Jesus estava perguntando é, se ele olhasse para Pedro e para todos os discípulos, o amor de Pedro, ele seria maior por Jesus do que o amor dos outros? Entenderam? Ele queria saber isso. Pedro, tu me ama mais do que esses? Só que existe um contexto para essa pergunta. E eu quero que você viaje comigo. Vamos entender um contexto sobre essa questão. Última ceia, Jesus ali há alguns minutos, horas, de ser preso e ser crucificado. Ele senta com os discípulos e ele olha para eles e fala aquela frase que dá um frio na espinha. Um de vocês vai me trair. Largou assim, jogou assim, na mesa. E o que os discípulos começam a falar? Eles começam a perguntar para Jesus: porventura sou eu? Porventura sou eu? Eles começam a jogar isso. Jesus, sou eu que vou te trair? E por que eles perguntavam isso? Porque eles eram candidatos, bons candidatos, a fazer isso com Jesus. A errar com ele. E, de repente, traí-lo. Então, quando eles perguntam, porventura sou eu, eles estão mostrando claramente para Jesus que pode ser que eu te traia, né? Pode ser que dê um ruim aqui, porventura sou eu. E Pedro, ele olha para João. O Evangelho de João diz que João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Só vemos isso no Evangelho de João, né? João dizendo que ele era próximo de Jesus assim. Mas Pedro olha para João e diz assim: João, pergunta aí para Jesus quem é que vai trair ele. Mais ou menos assim, ó, eu e tu estamos fora disso, mas os outros aqui eu não coloco a mão no fogo, não. Deve ter sido um deles que vai trair. E nós encontramos em outras descrições do Evangelho, nesse mesmo capítulo, Jesus ouve algo de Pedro que é muito profundo. Diante dessas coisas, eu vou morrer, eu estou indo, alguém vai me trair e tal. Pedro olha para Jesus e diz assim: pelo Senhor eu daria a minha vida. Ele chega para Jesus e diz: ó, está perguntando aqui quem vai trair. Está todo mundo apavorado querendo saber quem é, né, que vai, assim, porventura sou eu e tal. Jesus, não, eu é diferente. Pelo Senhor eu daria a minha vida. Ou seja, Pedro estava se achando o cara. Ele estava dizendo: o amor que tem aqui, meu Jesus, ele é gigante por ti. Porque por ti, Senhor, eu daria a minha vida. Os teus outros discípulos estão perguntando: será que é eu que vou te trair? Porque pode ser que eu erre, mas eu estou te dizendo, Jesus, que por você eu daria a minha vida. No jardim do Getsemane, quando Jesus ele é levado à prisão, né, e isso é antecedendo o seu sacrifício, rumo à sua morte, se cumpriu a escritura que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não sobrou ninguém. Quando levaram Jesus preso, não sobrou ninguém, inclusive Pedro, que diz que pelo Senhor ele daria a sua vida. E eu fico pensando, a gente nesse momento, nós estamos envolvidos por várias outras emoções, focados na palavra, mas o momento de maior angústia do Senhor, onde ele foi preso, se você segue olhando a palavra, ele levou tapas, ele foi esbofeteado, todos aqueles que caminhavam com ele se dispersaram, não sobrou ninguém. O Evangelho de Marcos, ele revela um detalhe, olha só o que acontece. Em Marcos 14, 51 e 52 diz assim, ó, um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Ou
Vocês ouviram isso que eu falei? Porque assim, eu não sei quem é esse jovem. Não diz a palavra quem é o jovem, tá? Mas nós sabemos que ele teve coragem de seguir Jesus enrolado em um lençol para esconder a sua nudez. Eu não tenho ideia do que esse cara estava fazendo nesse horário. Podia estar trocando de roupa, tomando um banho, ou outras coisas, que eu não vou falar aqui. Gente, eu não sei porque que ele estava nu. Mas quando ele vê Jesus passando, indo preso, ele se enrola num lençol e vai atrás. Ou seja, eu só faria isso se fosse alguém muito importante para mim. Porque eu não estaria enrolado num lençol pelado atrás de qualquer pessoa. Eu só iria atrás de alguém que é muito importante para mim. E ele faz isso, ele se enrola no lençol nu e ele vai seguindo. Até que os guardas notam a presença dele. E se eles notam a presença dele e decidem prendê-lo, é porque, de fato, ele tinha algum vínculo com Jesus. E ele foge. E ele se manda. Aquela galera estava tudo com medo. Eles não queriam prender apenas Jesus, eles queriam prender todo mundo. O que acontece é que Jesus foi o único que, calado, deixou ser preso. Os outros todos fugiam. E nesse contexto nós vemos que Jesus ele chega ao Sinédrio para ser julgado. E que Pedro, nesse contexto, ele vai negar o Senhor 3 vezes. Sendo que a última vez que ele nega a Jesus, aquele que diz, Senhor, por ti eu daria a minha vida, diante daquele contexto aterrorizante, ele nega ser discípulo de Jesus, mas ele não nega uma, ele nega 3 vezes. E sendo que na última ele esbravejou. Tipo, não sei se ele esbravejou Jesus, ou se ele esbravejou quem perguntou se ele seguia Jesus, mas o contexto era incômodo demais. Ele seguia Jesus de longe ao ponto de ver o desfecho da história, mas não tão perto para que se os guardas vissem ele não pudesse sair correndo. Então eles tinham medo, e não sobrou ninguém. Todo mundo fugiu. Então é nesse contexto que nós começamos a conversar a respeito da análise que Jesus pede para que Pedro ele faça. Momentos atrás, Pedro dizia ao Senhor, por ti eu daria a minha vida. Eu imagino Jesus avisando Pedro, Pedro, Peter, ainda nessa noite, amigão, você vai me negar 3 vezes, antes do cantar do galo. E tu me dizendo que tu morreria por mim, meu irmão. E quando isso acontece, quando se cumpre aquilo que Jesus falou a Pedro, nós vemos na palavra que Pedro ele chora amargamente. E depois de toda essa história, Jesus ressurreto encontra Pedro e daí ele pergunta, e aí, meu irmão, você realmente me ama mais do que esses daí? Vamos olhar para o teu coração aí. Que tu disse que morreria por mim nas 3 oportunidades que tu teve, tu me negou. Tu realmente me ama mais do que esses daí? E isso nós precisamos estar atento em todo o tempo. Quão profundo é o nosso amor, o amor que nós falamos ter pelo Senhor. E além disso, existe, que me faz acreditar nessa autoavaliação gerada por Jesus na vida de Pedro e também nas nossas vidas, é que existe um jogo de palavras que os gregos usam envolvendo a palavra amor. Uma delas, por exemplo, é a palavra, elas são palavras distintas que elas usam para expressar conotações distintas de amor. E uma que ela é pouco usada, mas ela é usada pelos gregos, é a palavra estorge, que ela sempre está ligada ao amor familiar. Então, ela não é usada em outro contexto, ela é sempre usada no contexto familiar. Então, se eles estão falando de amor gerado dentro da família, a palavra que eles vão usar para identificar esse amor é estorge. Se o marido, ele resolve dar uma cantada na sua esposa e diz, benzinho, vamos fazer um amor? Eros. Essa é a palavra usada para identificar a relação íntima, o contato íntimo do marido com a mulher.
Mas nessa palavra que nós lemos juntos ali de João, existem outras duas palavras que aparecem que se relacionam com amor. Jesus diz: Pedro, tu me amas com amor ágape? Era isso que Jesus perguntava. Que amor ágape é esse? É o amor mais profundo e intenso que existe. É o amor incondicional, que é usado para que eu e você possamos expressar o amor de Cristo por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor ao mundo é amor ágape. Um amor incondicional. Um amor muito poderoso. E um amor que, de repente, Pedro estava querendo expressar para Deus quando ele diz: por ti, Senhor, eu daria a minha vida. E ele pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape? E ele olha: Jesus, eu te amo com amor filéu. Filéu, ele é usado, é uma palavra usada para identificar um amor fraternal. O amor que nós temos pelos nossos amigos, que é gerado nessas relações, que elas são íntimas, mas não são as mais profundas. Não é uma relação familiar, ela não é uma relação que você morreria por eles, né? Mas é um amor que você carrega. E Pedro responde isso para Jesus. Jesus, eu te amo com amor filéu. Na primeira tradução que teve da Nova Versão Internacional aqui no Brasil, há alguns anos atrás, essa passagem eles tinham colocado assim, ó: Pedro, você me ama, e ele falava assim: sim, Senhor, eu gosto de você. É sacanagem, né? É igual aquela coisa: te amo, obrigado. Poxa, Jesus, né? Me ama, eu gosto de ti. É mais ou menos nesse sentido. E daí ele pergunta de novo: Pedro, você me ama com amor ágape? Sim, Senhor, eu te amo com amor filéu. E a terceira pergunta é a que deixa Pedro chateado. Porque Jesus, então, ele faz o seguinte: tá, deixa eu te mostrar uma coisa, eu vou descer o nível, a profundidade da intensidade do teu amor, e eu quero te fazer uma pergunta. Pedro, você me ama com amor filéu? E aí Pedro reconhece a intensidade do amor. Ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu te amo com amor filéu. Ou seja, não sei se ele daria a vida dele pelo Senhor naquele momento. Então, o que é importante nós entendermos diante desse contexto, que nós aprendemos diante dessa passagem com Pedro? Às vezes nós estamos aqui declarando: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu seria um mártir na tua presença. Mártir é aqueles que perdem a vida por amor a Jesus. Eu seria tudo isso. Mas na hora do vamos ver, o negócio é superficial. O Senhor está dentro das nossas paixões. Nós não estamos mergulhando e aprofundando o nosso amor por Deus. E Ele nos convida a amá-lo. Quando ele estava com seus discípulos, Jesus com os seus discípulos, e chega a multidão, ele já levanta a voz e diz assim: olha aqui, ó, para me seguir, para ser meu discípulo, tem que amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu cônjuge, no caso a esposa, tem que amar mais a mim do que todos eles. E por que ele diz isso? Porque ele é amor. Ele é o puro amor. Todas as relações que você constrói de amor fluem dele, que é a fonte do amor. Eu não sei amar a Kelly tão profundamente se antes eu não amar ao Senhor. Eu não sei amar a minha família, minha irmã, minha mãe, como elas merecem, se antes eu não amar ao Senhor. Porque dele vem a fonte de amor. Então ele diz: amem a mim mais do que aos outros, porque é aqui nessa escola que vocês vão aprender o que de fato é amor. Porque eu sou o próprio amor. Querem definição de amor? Mergulhem no coração de Deus, porque Ele é o amor. Só que nós precisamos entender o que está sendo gerado aqui dentro de mim. Será que eu amo com toda a intensidade e profundidade que o Senhor merece? Será que eu estou me esforçando em gerar esse sentimento duradouro, profundo pelo Senhor? Será que eu estou buscando isso? Será que eu estou correspondendo àquele que me amou primeiro? Vocês querem uma dica
do próprio Jesus para que a gente possa amar mais ao Senhor? Não se desconecte da mensagem do Evangelho que diz que os seus pecados, eles foram perdoados por Cristo na cruz. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Se você cristão entra aqui dentro da igreja e até agora você não percebeu que você era um pobre pecador, que o salário da sua vida era a morte e que você não deveria estar aqui, e que você só está aqui porque Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, se você ainda não compreendeu isso, não tem como gerar amor dentro do seu coração. Agora olhe para a cruz e diga, lá que os meus pecados foram perdoados, que eu fui resgatado de um lugar de trevas e fui trazido para um lugar de luz, de transformação, de restauração de vida. Eu reconheço que se não fosse a morte de Jesus na cruz, perdoando os meus pecados, eu não estaria aqui. E quanto mais eu me alegro, eu me quebranto pelo perdão dos meus pecados, mais eu amo ao Senhor. Nós não podemos perder isso dentro do nosso coração. É um sentimento profundo. É um sentimento intenso, um sentimento que dura o resto das nossas vidas, até a eternidade, porque Ele nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, quando eu era apenas um embrião, Ele nos amou primeiro. E eu quero entregar todo o meu amor ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos orar. Mas a minha intenção nessa noite é que você possa corresponder a esse amor. É complicado, de repente, para muitos, hoje foi o primeiro dia que você ouviu, cara, eu preciso amar a Deus. E eu entendi o porquê que eu preciso amar a Deus. De repente, foi a primeira vez que você entrou nessa igreja, num lugar onde compartilhou com você essa informação. Eu quero que você sinta esse amor. Eu quero que você seja tocado pelo amor verdadeiro, para que você então gere no seu coração esse desejo por amar mais a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor está te perguntando, filho, você me ama? Filho, você me ama? E qual é a sua resposta? O que o seu coração tem respondido nessa noite? Você está alinhado na sua fé? Você está olhando apenas para o único Deus, o Pai, o único Senhor Jesus Cristo? Ou seus olhos estão compartilhando o seu coração com outras crenças? O quanto isso tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Você compreende o seu lugar em toda essa história? E o quanto nós precisamos dele em todo o tempo para viver? Em todo o tempo. Vocês me amam profundamente. Vocês me amam com todo o ser. E que nessa noite a manifestação de Jesus neste lugar, ela pode acender uma chama de amor pelo Senhor na sua vida. E que você possa ir mais profundo, não superficial. Não definindo o amor como uma paixão, mas que seja de fato algo intenso, duradouro, profundo. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Jesus nos amou primeiro. O Pai nos amou primeiro. E nós queremos corresponder a esse amor. Então, Espírito Santo de Deus, nessa noite nós nos definimos como alvos do Teu amor.
E que o Senhor lance uma flecha direto ao nosso coração, expressando o amor que há em Ti por nós, expressando, Senhor, o perdão de pecados, que eu possa reconhecer hoje a minha falha, o meu pecado, o meu estado natural, e entender que foi o Teu sacrifício e a Tua entrega que me resgatou e que me traz hoje para ser livre aqui nesse lugar e Te adorar e expressar o meu amor por Ti. Então que eu tenha consciência de que eu fui resgatado de um lugar de pecado e que eu Te ame mais por isso, e que eu Te ame mais por isso, e que eu Te adore com extravagância, que eu Te adore com intensidade, que eu Te adore com todo o meu ser, assim como aquela mulher que entrou na casa do fariseu e chorou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. E Jesus fala: sabe por que ela está fazendo isso comigo? Sabe por que ela está sendo intensa, profunda? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Quem reconhece o seu estado e aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ama ao Senhor de todo o coração. Eu não devia estar aqui, você não devia estar aqui, nós não merecemos estar aqui. Agora o amor profundo de Jesus nos resgata e nos traz para esse lugar. Então eu quero Te amar mais, Senhor. Eu quero Te amar mais, Senhor. Eu quero incendiar de amor por Ti. Então, Espírito Santo, nessa noite nós queremos ser tocados por esse amor. Nós queremos ser chacoalhados por esse amor. Nós queremos ser completamente constrangidos por esse amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da criação do mundo. Ele nos amou antes que eu existisse, antes que você nascesse, Ele te amou. E a minha resposta a tudo isso é amar ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, porque Ele me amou primeiro. Aleluia! Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade neste lugar. Tu tem liberdade neste lugar de manifestar o amor do céu sobre nós. O amor que quebra todo medo, que destrói todo medo e nos leva a um lugar de liberdade. Vem, Espírito Santo, adore ao Senhor de todo o teu coração e permita que Ele se manifeste sobre a tua vida neste lugar. Que você saia desse lugar amando mais ao Senhor do que quando você entrou. Aleluia! O que você fez por mim, me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. O que você fez por mim, me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. O que você fez por mim, me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. O que você fez por mim, me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. O que você fez por mim, ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça, olhar com seus olhos de graça, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de
como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Nós queremos corresponder ao teu amor, Jesus. E nós correspondemos a esse amor reconhecendo o teu perdão, buscando transformação de vida e nos empenhando pela tua obra redentora, para que outros sejam alcançados por esse amor. Que possamos ser as tuas mãos, que possamos ser os teus pés, que possamos olhar com olhar de amor e misericórdia ao nosso próximo, porque a própria palavra nos diz que o Senhor reconhece o nosso amor por Ele diante do amor que nós derramamos uns pelos outros. Nós queremos corresponder ao teu amor, Jesus.